Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 10ª lição do trimestre. Davi, o novo rei de Israel. Está no segundo livro de Samuel, capítulos 1 a 7. A verdade prática nos fala que Davi notabilizou-se por sua confiança em Deus, senso de justiça, capacidade de liderança e destreza militar. Leitura bíblica para estudo está no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 12. O texto áudio está no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 5. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Na introdução do nosso comentário, lemos que a morte de Saul é a dobradiça que abre o livro de 2 Samuel. Neste novo volume, temos a entronização e estabelecimento do reinado de Davi. Veremos nesta lição 3 fatos marcantes nesse processo. Primeiro, a queda da casa de Saul. Segundo, a transferência da arca. E terceiro, o pacto davídico. O primeiro tópico nos mostra Davi aclamado rei. Abner, comandante do exército de Saul, tomou a iniciativa de estabelecer Isbosete, filho de Saul, como sucessor ao trono. Portanto, veja que um dos filhos de Saul, pelo menos, sobreviveu, Isbosete. Logo, esse era o sucessor ao trono, o único filho de Saul que havia sobrevivido ao combate em que seus 3 irmãos mais velhos perderam a vida. Uma nova configuração de poder é o que lemos no primeiro item do primeiro tópico. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Depois de muitos anos sendo perseguido, finalmente Deus começa a cumprir as promessas dele na vida de Davi.
exaltando a rei de Israel, mas não sobre todo Israel. Apenas a casa de Judá, ou seja, as tribos de Judá e Benjamim, é que aclamaram Davi como seu rei. Lembrando que Davi, ele era dessa tribo, a tribo de Judá. Ele era de Belém Efrata, Belém de Judá. Deus é fiel à sua promessa e a cumpre sem precisar de ajuda humana. Chama nossa atenção que durante um período de 2 anos houve 2 reis. Davi reinava em Judá, na cidade de Hebrom, e Isbosete reinava sobre Israel, mas não ainda em Jerusalém. É bom que se diga isso. Até então, Jerusalém não era a capital de Israel como um todo. Houve, portanto, luta entre esses 2 reis. Houve uma espécie de guerra civil das 10 tribos, comandadas por Isbosete, contra as 2 tribos, comandadas por Davi. Porém, apesar do reinado de Judá ser menor em termos de tribos, mas a Bíblia diz que a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia enfraquecendo. Então, apesar de confirmado como rei, Davi precisa continuar confiando que o Deus que começou sua obra irá terminá-la. O tempo inteiro somos confrontados, tentados a tomar as nossas histórias nas nossas próprias mãos, achar que o nosso destino depende somente de nós, mas não é assim. A nossa história está nas mãos de Deus. O mapa do mundo está em permanente mudança. O governo e a autoridade pertencem ao nosso Deus. No segundo item, lemos que o reino não é conquistado pela força. Veja que para que Davi se tornasse rei do povo de Judá, ele não precisou dar um golpe de estado. O próprio povo de Judá reconheceu a unção de Deus sobre a vida de Davi como rei e o chamaram para que reinasse sobre eles. A Bíblia diz que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Ou seja, Davi não conquistou o reino. Deus o entregou em suas mãos. Afinal, quem ele era? Um simples pastor de ovelhas? Não era de família nobre, não era de família real. Ele era rejeitado até por sua família. Mas Deus exalta quem quer e ele escolhe pessoas, mesmo não sendo elas as favoritas em termos humanos. Não é Davi que conquista tudo pela sua força e poder, mas Deus que faz segundo sua vontade, apesar dos desmandos humanos. Em 2 Samuel 4,10, nós lemos que o engrandecimento de Davi estava relacionado com a ação e o tempo de Deus. Quantas pessoas que, não sabendo esperar o tempo de Deus e até sendo alheias à sua vontade, vão forçando portas, tomando atalhos, destruindo reputações em manobras pecaminosas, só para depois descobrirem que sem a bênção de Deus nada vale a pena. De que vale ter vitória, se no processo de chegar lá a pessoa piora? Ou como o próprio Jesus diria depois, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais do que nos fazer triunfar, Deus está preocupado com o tipo de pessoa que estamos nos tornando. A preocupação de Deus, portanto, não é quão alto chegaremos, mas com o que nos tornaremos. Terceiro item do primeiro tópico: o perigo de opor-se a Deus. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Asael na peleja em Gibeon. Abner, quem era ele? O general preferido, veterano de Saul. Ele foi quem colocou o filho de Saul, Isbosete, como rei. Ele acha, dessa maneira, que poderia se tornar um fazedor de reis. Por isso, ele apoia Isbosete na contramão da vontade de Deus. Essa foi uma manobra temerária de Abner. Ao fazer isso, ele se coloca em rota de colisão com aquilo que Deus estava fazendo. Não são poucas as vezes em que pessoas sem sintonia com o Espírito Santo acham que pode fazer o que querem na obra de Deus. Contra Deus não valem astúcias, politicagem, manobras de bastidores, de gente sedenta pelo poder. No fim das contas, tanto Abner quanto Isbosete acabaram mortos de forma cruel e trágica. Isbosete foi morto pelos próprios servos do seu palácio enquanto dormia.
E Abner foi morto à traição por outros 2 generais, Joabe e Abissai, como vingança pela morte do seu irmão Abner. Ou seja, morreram de forma inglória, sem uma espada na mão, sem estar no campo da batalha. Vejam, portanto, que novamente vigora o que sempre falamos: Deus sabe se vingar, dando àqueles homens uma morte humilhante. E em todo esse processo, Davi manteve suas mãos limpas. Ele não ordenou aquelas mortes, ele lamentou aquelas mortes. Todo o povo de Israel viu que Davi estava com a sua ficha limpa. Ou seja, ninguém poderia atribuir a Davi que ele estava eliminando seus adversários. Deus já havia dito que Davi seria rei. Essa era a vontade dele. Como a obra de Deus tem sofrido devido a pessoas que querem impor a Deus a sua própria vontade. Quem não se submete à vontade de Deus sofre as consequências. Abner, como se diz popularmente, estava dando murro em ponta de faca. A lição maior a se assimilar é a importância de nos rendermos e nos submetermos à vontade de Deus. Quando assim fazemos, nossa vida avança, somos abençoados e também abençoamos. Muito cuidado, portanto, para não estarmos indo contra a vontade de Deus, mas sim ao encontro da vontade de Deus. E para isso, precisamos buscar a Ele, buscar a sua vontade, estarmos sintonizados na sua frequência para sabermos sua vontade. No segundo tópico, lemos aqui sobre as primeiras conquistas. A tomada de Jerusalém. A conquista de Jerusalém, com toda certeza, foi algo que elevou bastante a moral do rei Davi diante de todo o povo. Vamos voltar um pouco no tempo. Saul havia sido rei de Israel por 42 anos. Ele reinava na cidade de Gilboa, ou seja, não era Jerusalém. E durante 42 anos, não lemos absolutamente nenhum esforço de Saul de tomar Jerusalém para ser a capital do povo. Ele, ao que tudo parece, não foi uma estratégia que ele, de alguma maneira, tentou. Não lemos sequer sobre tentativas dele nesse sentido. Afinal, Jerusalém era uma cidade bem fortificada. Os jebuseus eram seus habitantes e eram também inimigos do povo de Israel. Sobre a conquista de Jerusalém, foi com certeza um dos grandes sucessos de Davi. É impossível exagerar a importância dessa cidade para os descendentes de Abraão. Para os israelitas, Jerusalém é muito mais do que Paris para os franceses, ou Buenos Aires para os argentinos, ou Roma para os italianos. Ao que tudo indica, o nome inicial dessa cidade era Salém. Está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. A tradição rabínica diz que, antes do nascimento de Abraão, um dos filhos de Noé, chamado Sem, dera esse nome a essa cidade. E quem ali habitava eram cananeus chamados de jebuseus. Eles tinham tanta confiança na força dos seus muros que possuíam até um ditado a respeito: cegos e aleijados bastarão para defender esta cidade. E Davi a conquista, por volta do ano 1000 a.C. Após isso, ele deixa Hebrom, a antiga capital de Israel, e se instala na cidade que acabara de conquistar. Mas não foi o poder de Davi que fez isso. Foi Deus que o capacitou e fortaleceu conforme sua promessa. Na obra E a Bíblia Tinha Razão, do escritor Werner Keller, lemos o seguinte sobre a ascensão de Davi ao trono. Do profundo desespero e angústia em que se encontrava sob o jugo dos filisteus, Israel se elevou em poucos decênios a uma posição de poder, prestígio e grandeza, e isso foi obra exclusiva de Davi. De modesto escudeiro de Saul, tornou-se um condottiere, terrível maquis, ou seja, um líder guerreiro contra os filisteus, e na velhice ocupou o trono de um povo que estava se tornando uma grande potência. Como a conquista de Canaã alguns séculos antes, sob Josué, assim também a obra de Davi foi favorecida por circunstâncias exteriores. Pela passagem do último milênio antes de Cristo, não havia na Mesopotâmia, nem na Ásia Menor, na Síria, nem no Egito, um só estado que pudesse impedir a expansão de Canaã para fora de seu território, ou seja, os reinos em volta, Egito, Síria, Mesopotâmia, estavam enfraquecidos,
sem condições de intervir na terra de Canaã e de alguma maneira prejudicar a ascensão de Davi. Vejam como Deus faz tudo no tempo certo. Lemos ainda que Davi foi avançando para o sul, conquistou o reino de Edom, que em outros tempos havia impedido Moisés de passar pela estrada real. Davi adquiriu um território de suma importância econômica. O território era o chamado Deserto de Áraba, que se estende da costa sul do Mar Morto até o Golfo de Acaba, que é rico em cobre e ferro. O minério de ferro devia convir sobremodo a Davi. Os inimigos mais poderosos de Israel, os filisteus, tinham o monopólio de ferro internamente. Quem dominasse Edom estaria em condições de destruir o monopólio dos filisteus. Então veja como Davi não apenas foi um líder guerreiro, mas conquistou territórios que economicamente iriam elevar Israel a uma potência naquela região. Ao sul de Edom terminava também o mais importante caminho das caravanas do sul da Arábia, a célebre Estrada do Incenso. Com o avanço até a costa do Golfo de Acaba, ficou também aberto o caminho marítimo pelo Mar Vermelho até as costas distantes do sul da Arábia e do ocidente da África. Ou seja, Davi, com as suas guerras de conquista, conseguiu abrir diversas portas econômicas que faria com que no futuro Salomão, seu filho, pudesse reinar sobre Israel de forma tranquila e próspera. Nesse mesmo livro, nós lemos um retrato interessante, uma descoberta muito importante sobre como Davi conquistou a cidade de Jerusalém, defendida pelos jebuseus. No ano de 1867, este capitão inglês, Warren, visitou a Fonte da Virgem Maria, uma fonte que existe lá em Israel, em Jerusalém, e ali ele nota um buraco escuro perto daquele lugar e resolve explorar no dia seguinte. Ele descobre um túnel muito estreito que vinha da cidade até aquela fonte. O que representa este túnel? Portanto, era um túnel que era cavado pelos habitantes da antiga Jerusalém para que eles pudessem chegar até aquela fonte de água, isso nos tempos bíblicos. Ou seja, foi este túnel que foi utilizado por Davi e seus soldados para conseguir entrar na cidade. Era um túnel que saía daquela fonte e conseguia entrar pela cidade, passando pelos muros. Lemos em 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, quando Davi promete um prêmio aos seus soldados. Quem ferir os jebuseus e chegar à goteira. Goteira é uma palavra hebraica que significa cano ou canal. Ou seja, aquele túnel ou canal foi utilizado por Davi e seus soldados para conseguirem se infiltrar na cidade e assim conquistá-la. Vejam só que estratégia de combate maravilhosa que permitiu que Davi e a sua tropa conquistassem uma cidade bem fortificada como era Jerusalém, antes de que ele pudesse tomar posse daquela terra. Por isso é dito que Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Davi sabia disso, nunca trouxe nenhuma glória para o seu nome. Sua imensa gratidão é contada num lindo e maravilhoso salmo que está em 2 Samuel capítulo 22. É o salmo de número 18. Salmo de número 18 que tem no seu título o salmo que Davi canta no dia que Deus o livra das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi tinha muitos motivos para agradecer a Deus pelos livramentos concedidos. A outra grande vitória de Davi foi a Arca de Deus. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia, uma espécie de baú retangular, revestido por dentro e por fora de ouro puro. Tinha 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e altura. O que havia dentro da arca? Alguns lembretes daquilo que Deus tinha feito. Primeiro, as 2 tábuas com a inscrição dos 10 mandamentos, tábuas de pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos. Segundo, havia dentro da arca um vaso, uma vasilha com maná, aquele pão miraculoso do céu que tinha alimentado os israelitas por 40 anos no deserto. E também estava dentro dela a vara de Arão que tinha florescido. O significado maior da arca era simbolizar a majestade
e o pacto de Deus com Israel. Não apenas isso, passou a ser uma referência, um sinal da presença divina entre o povo. É importantíssimo compreendermos que hoje não mais precisamos da Arca da Aliança, tanto original, tanto réplicas, porque a plenitude daquilo para o qual ela apontava já se cumpriu em Cristo. Cristo, portanto, é a nossa Arca da Aliança na nova aliança. Isso é muito importante hoje, pois agora há os que tentam rejudaizar o cristianismo. Vivemos sob o legado de uma nova e superior aliança. O que preferimos, a sombra ou a realidade? No terceiro item, lemos sobre a transferência da arca. A arca estava na cidade de Siló. Ali houve uma desastrosa estadia de 7 meses entre os filisteus, como lemos no primeiro livro de Samuel, nos primeiros capítulos. Por fim, a arca foi deixada na casa de Abinadab. Apesar dela não ter em si mesma nenhum poder, o seu simbolismo era muito forte. Lembrava ao povo que Deus estava entre eles. A santidade de Deus também estava representada na arca, já que ninguém poderia tocá-la. Nem mesmo os levitas tocavam nela. Eles colocavam argolas, aliás, ela já tinha argolas na sua constituição. Nessas argolas eram colocados varais e assim ela era transportada. Assim, a transferência devia ser feita através destas 2 varas revestidas de ouro. E isso depois da arca ter sido coberta com uma capa feita de um pano azul e peles de animais marinhos. Apenas os levitas do clã de Coate podiam carregar a arca. Lembrando que havia vários clãs ou famílias na tribo de Levi: os gersonitas, coatitas e meraritas. Apenas os coatitas do clã de Coate podiam carregar a arca. Para demonstrar sua imensa gratidão e piedade, Davi decide trazer a arca para a cidade de Jerusalém. E nisso há um forte significado simbólico. A transferência da arca para Jerusalém tem um importante ponto teológico. A presença de Deus agora habitaria com o povo de Deus na capital da terra de Israel. Assim, Deus seria visto como cabeça da nação. Junto a isso, devemos destacar o entusiasmo, o temor e a contagiante alegria com que Davi realiza e celebra esse ato. Davi tinha profundo respeito e também zelo para com Deus, sempre tributando a ele todas as suas conquistas. O texto mostra que quando aquelas pessoas que levavam a arca davam 6 passos, a marcha litúrgica era interrompida e Davi sacrificava um boi e um novilho. Veja só quanta honra! Como Davi zelava e prezava pela Arca da Aliança, pois representava a presença de Deus. Tudo isso mostra a profunda reverência e o cuidado de Davi para com a arca e o seu Deus. É interessante destacar que nada disso estava presente durante o reinado de Saul. Ele teve 40 anos nos quais poderia ter conquistado Jerusalém, poderia ter feito essa transferência da Arca da Aliança, mas pelo que lemos na Bíblia, essa não era a preocupação dele. Durante 40 anos, ele viveu assombrado por uma única obsessão: matar Davi. E isso tirou todo o brilho que o seu reino poderia ter tido. Terceiro tópico, o pacto davídico. Deus é Deus de alianças. As Escrituras mencionam ao todo 7 alianças, dentre elas a davídica, sobre o qual iremos falar neste momento. Primeiro item do terceiro tópico, o Templo de Jerusalém. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Parece que neste ponto a história de Davi dá uma desacelerada. Ele já estava estabelecido como rei, vencido militarmente seus inimigos, entre eles os filisteus, era famoso, poderoso e gozava agora de uma relativa paz. Após muitas guerras, tudo parece estável. Davi estava como que no topo do mundo. Então, ele decide fazer uma casa para Deus. Não uma casa qualquer, obviamente, um templo. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, mas numa espécie de barraca
uma espécie talvez de imitação do tabernáculo no deserto, mas ainda assim uma barraca feita de tendas e cortinas. E Davi pensou, isso não é justo, eu estou num palácio e a arca de Deus está numa barraca. Então Deus merece mais do que isso. Isso é muito pouco para um tão grande Deus. Ele quer fazer um templo, uma arca. No fundo, o coração de Davi estava sentindo um certo incômodo, porque enquanto ele mesmo habitava num palácio, Deus morava, entre aspas, numa tenda. Isso se torna como que um sonho no coração do rei. O tabernáculo era uma espécie de templo móvel, transitório, compatível com a época da peregrinação. Fazer um templo permanente e glorioso para Deus era o desejo de Davi. Mas Deus não permite. Havia alguma coisa errada? Não, não havia nada errado em assim desejar. Apenas um detalhe. Não era o tempo, não era o momento. E não era ele a pessoa que o faria, e sim seu filho Salomão. A razão era que Davi, como guerreiro, havia derramado muito sangue. Deus não queria que o seu templo fosse construído por alguém com um histórico assim. Algo bonito em Davi era a sua capacidade de ouvir e ser corrigido. Quando esteve no deserto, ele aceitou a sugestão de Abigail para não se vingar de Nabal com suas próprias mãos. Agora, ele aceita a palavra do profeta de Natã, vinda do próprio Deus, dizendo, Davi, ótima intenção, mas Deus não quer que faça dessa maneira. Deus quer que faça dessa outra. E ele prontamente aceitou, sem nada retrucar. Será que nós somos assim? Será que nós somos pessoas que podem ser corrigidas? Existem pessoas que são corrigíveis. Não deixemos que conosco aconteça o contrário. Não vamos nos tornar pessoas incorrigíveis. Segundo item, fala que Deus viaja com seu povo. Deus, através do profeta, fala a Davi dizendo, eu não habitei em nenhuma casa, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Tenho andado em tendas, em tabernáculos, que é uma outra palavra para chamar uma barraca. Um princípio importante a se notar aqui é esse. Deus anda com seu povo. Deus esclarece a Davi que através dos séculos ele habitava em tendas, porque ele quis assim. Era uma opção dele. Era como se Deus dissesse agora ao seu ungido, Davi, eu estou em tendas porque eu quero. Meu povo habitava em tendas e eu caminho junto com eles. Deus estava dizendo que a sua conduta era intencional. Deus diz que nunca, em nenhum lugar, pediu casa. Ele é o Deus que viaja com seu povo, especialmente nos tempos difíceis. Isso nos enche de esperança. Nos faz entender que, se os tempos estão difíceis, Deus viaja conosco nesses tempos difíceis. Se estamos nos bons tempos, Ele está conosco também nos bons tempos. Quanto amor e cuidado Ele tem conosco. O grande é Deus. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada, ou seja, do rebanho de ovelhas, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus estava deixando bem claro a Davi, se você hoje está nesse alto lugar, fui eu que fiz isso. Não foi a sua força, não foi o seu poder, fui eu que fiz isso. Deus lembra então a Davi que o grande era ele e não Davi. Isso é muito importante de ser lembrado, especialmente nos tempos de vitória e prosperidade. Deus diz, não é você que fará casa para mim, Davi, sou eu que farei uma casa para você. Em que sentido? Deus não estava dizendo que ia construir um palácio para Davi, uma habitação física. Deus estava dizendo que ia fazer algo muito mais do que isso. A palavra casa, ela pode significar tanto um local de habitação, quanto também tem o significado de dinastia. Uma família que domina durante muito tempo e governa uma determinada região por muito tempo. Veja, portanto, que aqui Deus ele faz um trocadilho, digamos assim. Ele pega algo que estava significando um templo, Deus utiliza as próprias palavras de Davi. Davi, você quer construir para mim uma casa, mas eu vou fazer para você uma casa. Eu vou te dar uma dinastia. Afinal de contas, Davi ainda devia ter em mente que o rei anterior a ele, Saul,
teve exterminada praticamente toda a sua dinastia. Não sobrou praticamente ninguém da sua família. Tanto é que ele procura insistentemente alguém da família de Saul para que ainda possa ajudar por amor a Jonatas, e encontra apenas um, Mefibosete, o aleijado. Ou seja, a família de Saul tinha sido praticamente exterminada por todas aquelas convulsões, todos aqueles conflitos. Então Davi talvez no fundo do seu coração pensasse: e depois que eu me for, o que será da minha família? O que será da minha casa, dos meus descendentes? Deus então agora estava fazendo uma aliança com Davi, um pacto com ele, dizendo mais ou menos o seguinte: a sua descendência não será exterminada. Sempre haverá alguém da sua descendência para reinar sobre o povo de Israel. Eu vou fazer para você uma dinastia que vai durar para sempre. Isso não era uma retribuição pelo que Davi fizera. É graça, favor imerecido, é bondade. Os pactos de Deus estão alicerçados não nos méritos humanos, mas na misericórdia e bondade somente e unicamente dele. Nossa relação com Deus não pode ser utilitária, não é um toma lá da cá. Não é porque somos bons meninos que Deus nos abençoa. Claro que não. Ele nos abençoa porque Ele é assim, porque Ele quer nos abençoar. O amor dele por nós é tão grande que Ele nos abençoa de tantas maneiras, grandes ou pequenas, mesmo que a gente não mereça. Deus é poderoso para fazer o que quiser, inclusive sem nós mesmos. O fato dele nos usar para atingir os seus propósitos nos transforma em pessoas úteis. E isso é bom, mas ninguém é imprescindível, a não ser o próprio Deus. Concluímos então aqui com a nossa aplicação pessoal. As promessas de Deus sempre se cumprem, mesmo quando parecem ter falhado. Realmente, como diz o hino da nossa harpa cristã, de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, elas permanecerão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 10ª lição da Escola Dominical. E na sua congregação, na sua igreja, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.